Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Está no ar o primeiro episódio do podcast Carreiras de Sucesso. Meu nome é Josias Neves. Eu estou aqui juntamente com Júlia Miranda, minha companheira e minha parceira nesse projeto. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Então, pessoal, a ideia desse podcast é trazer a história de vários profissionais de diversas carreiras de sucesso, tendo em vista inspirar as pessoas nas escolhas das suas carreiras. E, para isso, a gente vai contar com alguns patrocinadores, né? Nós temos alguns parceiros com a gente nessa caminhada, inclusive está rodando para vocês irem acompanhando. Nós temos por trás das câmeras o melhor filmmaker de Montes Claros, LK, que está com a gente aí acompanhando. A gente também tem por trás das nossas redes sociais a Cal, maravilhosa, depois deem uma olhada lá no trabalho dela, que é bem bacana. Geremotos, que participa aí com a gente e ele trabalha com motos importadas, correto? A gente também tem a Cachaça Balalaica, que está aqui com a gente também. A gente trouxe duas deles, eles estão como parceiros nossos. E também a gente tem o posto Mercolube com a gente aí nessa caminhada para poder a gente oferecer o melhor para vocês. Essa é a ideia. Então, como todos nós somos da área do direito, né, não poderia deixar de ser um profissional de sucesso da área do direito, né? Hoje nós estamos aqui com o Marcos Felipe Vitorino, ele que é advogado, graduado e pós-graduado em Direito pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas, presidente da Comissão de Assistência e Prerrogativas da 11ª Subseção de Montes Claros e membro do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Marcos, seja muito bem-vindo. Para nós é uma honra ter você aqui com a gente. Olá, pessoal. Uma honra minha estar aqui, sobretudo nesse episódio de início desse projeto super bacana. Logo que foi me feito o convite, eu topei de imediato, porque a ideia é sensacional. Nós levarmos conhecimento e transmitirmos um pouco da nossa recente experiência também na advocacia e dos assuntos correlatos com a advocacia. Então, agradeço o convite já de imediato e vamos aqui bater esse papo, trocar essa ideia e levar um pouco da nossa experiência de conhecimento para que as pessoas consigam se inspirar, às vezes se nortear na carreira. Início de carreira, momento complicado, você não consegue muito saber para onde é que você vai, o que é que você faz, a quem você se alia, para onde você caminha. Então, eu acho que nós conversamos em outra oportunidade, eu até falei com a Júlia que eu sou apaixonado pela advocacia, pela discussão que envolve a advocacia. Então, para mim, falar sobre isso é sempre motivo de muita felicidade, de muito orgulho. Então, muita vontade. Vamos lá. Que bom. Para começar, né, fala para a gente lá no início, né, por que direito, por que a escolha de direito e por que a escolha da advocacia criminal? Vamos lá. O meu avô, ele é advogado, apesar de não estar mais hoje exercendo, mas ele foi um advogado, foi um tribuno de júri e não cresci com ele, né? Não morei com ele, eu cresci na Bahia e ele sempre aqui de Montes Claros, mas eu vinha muito aqui e meu avô sempre foi muito eloquente, sempre fez muito júri e eu tinha uma admiração profunda ao ver meu avô atuando, conversando, se expressando e eu fui ficando afeto àquela profissão. E foi um caminho natural. Eu confesso para vocês que fim de ensino médio ali, aquela escolha de graduação, eu nunca tive dúvida do que fazer. Direito foi minha primeira opção, sempre foi o que eu quis fazer. Então, foi uma escolha fácil para mim, escolher o direito. E, por essa razão, eu ingressei na faculdade, sou egresso da FUNORTE e formei lá. Eu também. E tenho bastante orgulho, tive ótimos professores na minha graduação. Então, para mim, foi muito tranquilo a escolha do curso de Direito. Depois disso, ultrapassando alguns períodos e também comecei a estagiar com meu avô. E meu avô teve uma carreira jurídica de modo majoritário na advocacia criminal. Então, sempre me encantei muito por audiência, sempre me encantei muito pelo próprio tribunal do júri, por atender clientes, por essa dinâmica do direito criminal, né? da área criminal. Então, foi uma escolha muito natural. Eu acho que o direito me puxou para isso, eu fui mesmo sendo tocado pelas minhas decisões e a advocacia criminal é o que me fascina, apesar de hoje, nós até podemos falar sobre isso mais um pouco à frente, o advogado tem que estar atento a várias áreas, ele não pode ficar tão somente adstrito em uma situação. Eu penso Verdade. que nós temos que ter uma atuação também enquanto escritório, enquanto associado, enquanto autônomo, um pouco mais full service, mas o criminal é o que me fascina, é a minha paixão. Faço um pouco de outras áreas também, mas é o que faz meu olho brilhar. Aquela decisão, né, Júlia, que compartilha comigo, você também compartilha comigo do criminal, são aquelas decisões que a gente acha que não vão acontecer e acontecem. É aquele momento que você entrega
o seu cliente, o pai de família, o esposo, o filho, o irmão. Então, personalidade, né, para tomar. E que você entrega para a família, que você cumpre a promessa que você fez no começo do processo, de caminhar, de entregar um serviço de qualidade, de se esforçar. Então, é isso. A advocacia criminal não é fácil, é difícil. Eu costumo compartilhar isso no escritório. A gente apanha muito, a gente, via de regra, perde mais do que ganha. Essa é uma realidade que acho que o Brasil mistificou, né, em que a impunidade é solta aqui no Brasil, mas não é. Júlia sabe disso, você sabe disso. Processos criminais são muito complexos, a gente não consegue fazer milagre. Mas essa sensação de você proporcionar justiça e poder entregar um resultado efetivo para o seu cliente, para a família do seu cliente, é algo muito prazeroso. Não, fora aquele preconceito, né, Marcos? As pessoas veem o advogado criminalista como aquele advogado que defende bandido, né? A gente passa muito por isso, né? A gente escuta muito isso. Escuta nos almoços de domingo da família, escuta dos amigos, dos primos. Escuta muitas vezes também em tom de brincadeira, mas acaba que é uma realidade social. Essa percepção de que o advogado criminalista ele se confunde com o seu cliente que eventualmente cometeu aquele crime ou não. Eu acho que nossa geração, nós temos a função, nós temos essa bandeira para defender de que o advogado criminalista ele atua para defender os direitos daqueles que estão sendo acusados pelo Estado de alguma situação que tem incorrido em crime, para garantir que o cumprimento da lei seja efetivo em favor do seu cliente. E se você me perguntar, Marcos, qual que é a porcentagem de absolvição ou de resultados positivos, a gente entrega muito mais um resultado justo do que efetivamente um resultado que a gente não consegue extrair do processo. Não tem mágica em processo criminal, não tem mágica como a gente vê em filme, vê em série, as coisas não acontecem como as pessoas acham que acontecem. É muito difícil você arrancar algumas realidades do processo. O processo está lá, as provas foram produzidas, mas você atua de modo a exercer o direito do seu cliente em favor dele. Com estratégia, com algumas vezes com questões mais processuais, mas o nosso trabalho é esse, a nossa função é essa, e a nossa arma realmente é essa, é trabalhar com a legalidade e com o que pode ser feito em favor do cliente. Mas a gente enfrenta esse preconceito e, como eu te falei, às vezes em tom de brincadeira, às vezes não, mas eu costumo falar que você nunca sabe quando vai precisar de um advogado criminalista. Verdade. Você nunca sabe. É verdade. A gente, às vezes, tem e socialmente também nós temos aquela preconcepção de que o advogado criminalista ele atua nesses crimes que a gente mais vê noticiar, que é tráfico de drogas, homicídio, feminicídio, às vezes algum crime de dignidade sexual. Então, a gente tem a impressão, roubo, furto, então a gente tem a impressão que o advogado criminalista ele faz tão somente isso, mas não é verdade. E até um exercício que a gente fez no escritório, eu tenho feito na minha carreira, que é também de você dar essa migrada de público e, às vezes, entregar o seu serviço para pessoas que não tinham vida pregressa voltada para o crime, mas que, eventualmente, cometeram uma situação que ela é capturada legalmente e ela é crime. Então, a gente tem situações de, às vezes, Maria da Penha, às vezes situações de crimes de ordem financeira, estelionato. Nós temos questões administrativas também. administrativas. Nós temos questões também de trânsito, homicídios no trânsito que acontece, as pessoas às vezes não têm a vida pregressa voltada para o crime, às vezes ingere bebida alcoólica, comete uma situação de trânsito. Então, é um exercício e é também uma percepção de mercado em que eu tenho feito na minha carreira para alcançar esse público e dar essa migrada de atenção mesmo em clientes. Mas é isso, você nunca sabe quando vai precisar de um criminalista. Porque por vezes também a gente pode atuar como assistente de acusação, né, pela vítima, e muitos nem vê também essa possibilidade, né? Então verdade. tem isso também. E assim, falando da função do advogado criminalista, que você falou muito bem, né, que é defender direitos e muitas vezes se confunde, você também exerce uma função dentro da OAB de Montes Claros também voltada para isso, né, da defesa dos direitos dos advogados. Você é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB, certo? De Montes Claros. É verdade. E assim, Marcos, falando a respeito dessa questão do início de carreira, da escolha e tudo, você acredita que a OAB ela te impulsionou de alguma forma estar dentro da OAB, participar de eventos, não só estar dentro da diretoria, sendo presidente, mas também participar dos eventos? Porque eu entendo que muitas pessoas começam e ficam um pouco perdidas de como entrar, o que fazer, se é relevante, o que pode acontecer com você lá dentro. Eu costumo falar assim que a OAB ela é relevante, é o órgão que nos representa enquanto instituição de classe. Participar da OAB é super relevante.
estar perto, estar participando dos eventos, você constrói relações, você conhece pessoas e é muito importante. E eu costumo falar que... Faz parcerias também, Faz parcerias, por mais que pareça que não, a nossa profissão, a advocacia em si, ela tem um apelo social de uma profissão elitizada, de uma profissão que você não consegue se aproximar muito dos profissionais. Isso a gente carrega desde antigamente, né? Os advogados tinham esse posicionamento mais distante mesmo da população. Só que isso tem mudado. E a minha aproximação do AB, ela surgiu através de prática esportiva. Eu já estava com meu avô no escritório e um colega à época me fez um convite para jogar bola. Vamos jogar bola, a AB tem um futebol e tal, você joga bola. E eu sempre fui meio assim... Muita gente nem sabe desses jogos da advocacia. Assim, eu fui muito cara de pau. Eu falei, cara, eu jogo, vamos, tô à disposição. É tal hora e tal dia, vai lá. E eu fui, sem conhecer ninguém, conhecia absolutamente ninguém. Meu avô, apesar de ser advogado, ele também não se envolvia tanto. Não obstante ele tenha sido delegado de prerrogativa. Olha que interessante. Meu avô foi delegado de prerrogativa na gestão de Álvaro. Álvaro foi presidente antes de André. André ficou 2 mandatos, Herbert está a 1 mandato, né? Nós estamos no meio desse mandato de Herbert. E meu avô foi delegado de prerrogativa da gestão de Álvaro. Mas nunca foi muito próximo aos relacionamentos que o AB pode entregar. E fui convidado para essa pelada e fui. E de lá para cá, estreitei meu laço. Já frequento o Círculo OAB há aproximadamente, acho que uns 7 ou 8 anos, um pouco mais, que eu já estou ali inserido, conhecendo pessoas e cada vez mais tendo algumas questões de maior relevância. Mas, para mim, foi muito importante, porque no começo de carreira, você tem vários apelos que você não consegue sanar. Seja para onde caminhar, com quem me aliar, o que fazer, eu abro escritório, não abro escritório, como que se ganha dinheiro na advocacia, como que conhece pessoas. O nosso curso, a nossa formação, ela é teórica, nós temos um pouco de prática no final, mas quem fez estágio e depois começa a advogar sabe que a dinâmica é totalmente diferente. E tem muitas dúvidas. Então, assim, eu já recebi dúvidas, por exemplo, assim, doutor, como é que eu vou no presídio? É normal pra gente que vai todos os dias, mas e quem não vai? Como é que faço? Eu agendo, eu chego na porta, eu tenho meu AB, eu posso ir qualquer horário, eu posso ir sábado. Então, são muitas dúvidas. Como é que funciona? Eu chego lá, eu passo por uma revista, essa revista é como se eu fosse parente de preso. Como é que é a dinâmica? Pra gente é simples, mas quem nunca foi? Ele não sabe como é que ele acessa esse mundo. Então, o AB me abriu essa porta. O AB me abriu a possibilidade de perguntar a pessoas. E eu costumo falar isso também com quem me pergunta. Eu, particularmente, nunca tive nenhuma porta fechada na advocacia com dúvidas. Eu me certifico com servidor, com policial militar, com policial civil. Você sabendo chegar, né, Marcos? Você sendo educado. Eu sempre fui assim, muito do bom senso e sempre fui muito humilde de falar assim, Júlio, eu não sei fazer isso. Óbvio que isso não pode ser confundido com uma parcimônia de você não se interessar pela matéria. Mas eu sempre fui assim, Júlia, eu pesquisei isso aqui, não consegui evoluir. Como é que é isso aqui? Ô, Marcos, é assim, assim, assado. Ninguém foi grosso comigo, ninguém falou, cara, se vira. Ninguém, nunca passei por isso. Então, sempre tive esse quê de humildade, de chegar e falar assim, eu não sei fazer isso, como é que eu faço? Então, a ABEL me abriu essa porta de conhecer uma pessoa que faz direito civil, que mexe com alimentos, que mexe com pensão, que mexe com guarda, que mexe com direito criminal. Então, eu me aliei a pessoas, me aproximava de pessoas e construí a minha trajetória curta, assim. Então, não tenho certeza que a proximidade com a AB te dá esse privilégio de você acessar, porque conhecimento é caro. Informação é muito cara. Então, você perguntar uma dúvida para um advogado criminalista que vai advogar há 15 anos, aquilo tem valor. E ele te entrega. Fala, Júlia, você vai fazer isso. Eu me recordo de uma passagem muito, muito relevante, assim, bem, que marcou muito minha carreira. Foi minha primeira audiência criminal, sozinho. Foi em Nova Porteirinha. Eu não conhecia ninguém, não conhecia o fórum, não conhecia sequer a cidade. E fui contratado por uma situação lá. Peguei meu carro, botei no GPS e fui. Só que antes de ir, e é o que eu falei agora há pouco, eu sempre fui muito humilde de perguntar. E eu fui conversar com um amigo meu à época, que é criminalista também, e falei assim, cara, como que é a dinâmica da audiência criminal? O que acontece? E é o que eu te falei, todos muito solícitos comigo. Falaram assim, cara, pega um papel aí. Audiência criminal, e é isso aqui, ó. Vai acontecer isso, isso. Se acontecer isso, você caminha assim. Se acontecer aquilo, você caminha assado.
peguei esse papel, esse rascunho que eu fiz, estudei o processo, que é uma dica que assim, a gente tem que bater sempre em relação a isso. Não vá para a audiência sem conhecer do processo. Você tem que conhecer do processo. O juiz julga 1000 processos por dia, o promotor julga 1000, mas você, via de regra, tem só aquele processo naquele dia. Então, não vá para a audiência, não faça nenhum ato sem conhecer o processo. Estudei o processo e fui. E exatamente o que eu rascunhei no papel aconteceu. Então, me aliar a pessoas, me conectar com pessoas, me ajudou muito. E eu penso que é um caminho que não é tão somente meu. Qualquer pessoa que quiser caminhar por estabelecer relações, construir relações, manter esse network, né, de qualidade, que a gente já falou sobre isso também, eu acho que sai na frente aí da advocacia. Verdade. Dando uma pausa aqui nas nossas perguntas, né? Eu queria agradecer o pessoal que disponibilizou esse espaço para a gente, o pessoal do Podprio, né? Nos atendeu muito bem aqui, foram muito educados, é um espaço maravilhoso. Maravilhoso, realmente. Viu, pessoal? Muito parabéns obrigado. aí, pessoal. E seguindo no mesmo sentido, a nossa próxima pergunta qual foi a sua maior dificuldade no início de carreira? E eu, particularmente, eu tive uma dificuldade em específico, por quê? Porque eu servi o Exército 7 anos, né? Eu entrei no Exército ali em 2015 e dei baixa em fevereiro de 2022. Então, eu não tive essa interação com a AB, com a advocacia, e não tive possibilidade de fazer estágio. Então, essa foi a minha dificuldade particular. E qual foi a sua? Isso é muito interessante também, essa pergunta sobre dificuldade. E eu gosto de falar sobre esse assunto porque eu vivi essas épocas todas da advocacia, da dificuldade, do início, de se posicionar, de se estabelecer, de, às vezes, chegar nos lugares e não ser respeitado, de, às vezes, chegar nos lugares e as pessoas não terem você como advogado de respeito. A gente passa por isso. Esse caminho é inevitável. Por mais que a nossa geração, eu já tenho 32 anos, né? Tô uma geração mais nova do que eu e já advogando, e as pessoas já chegam querendo muito, às vezes. Mas não tem jeito, algumas coisas você vai passar. Desconhecimento, descredibilidade, e essas coisas são inevitáveis. E eu passei por tudo isso no começo da carreira. Eu advoguei com meu avô um tempo, e logo depois meu avô, por questões de saúde, ele preferiu se ausentar. Eu falei, acho que eu cumpri meu legado, aí eu cumpri minha missão, então vou me ausentar. Ou você segue só no escritório, ou você se alia a alguém, você caminha. E, à época, eu tive algumas questões de oportunidades e acabei não indo para algumas e escolhi entrar como estagiário, já como advogado, num escritório que não tinha vaga para advogado. Então, eu fui meu professor, né, Dr. Arlen Freire, quem eu estou hoje associado, e ele falou assim, cara, eu não tenho vaga para advogado, tenho para estagiário. Você já é advogado, você tem um AB, mas se você quiser entrar nessa função, está à disposição. E eu aceitei, porque eu já tinha em mente que é difícil você se inserir nesse contexto. E eu entrei no escritório como estagiário, como advogado. Na área criminal, né? Ainda mais na área criminal. Muita responsabilidade. É interessante a gente falar sobre essa área, a especificidade que a área requer. A gente pode falar sobre isso um pouco mais à frente. Então, eu entrei lá e a dificuldade o que eu faço? Antes um pouco, né? Eu monto meu escritório, eu chamo um colega que era muito amigo meu e que nós pensamos mais ou menos parecido para ter um escritório. Eu me ofereço para trabalhar para a Júlia de graça. Ô, Júlia, me dá um estágio, deixa eu aprender com você aqui 6 meses ou 1 ano. Ou eu abro meu escritório sozinho. Então, essas dúvidas são muito pontuais e todo mundo passa por isso. Fora toda a questão jurídica, né? Nós estamos falando das questões pessoais para você se inserir no meio. Para além disso, nós temos as questões pessoais. O que é que eu faço? Eu monto, eu me associo. E a experiência nos mostra, tanto passando por isso como conversando com colegas, que talvez nesse primeiro momento de formação em que você não sabe advogar efetivamente, montar um escritório, por exemplo, não é tão acertado. Porque você, via de regra, está chegando na profissão, você não tem tantos clientes, você se amarra a uma operação em que você tem aluguel, muito custo, condomínio, internet, água, luz. Então, vale a pena... Anuidade. Anuidade da OAB. Então, assim, vale mais a pena você se associar a alguém, vender a sua hora para alguém, ainda que você não receba o que você acha que merece, ainda que você faça um estágio gratuito, vale mais a pena isso ou vale a pena você abrir o seu escritório? Então, essas são questões que eu recebo o tempo inteiro. Cara, o que eu faço? Amigo, o que eu faço? E eu sempre falo, primeira coisa, aprende a advogar. E você só aprende a advogar estando com alguém. Então, eu acho que isso é muito rico. Você poder consumir a informação de alguém de modo gratuito ou recebendo menos do que você acha que teria que receber,
eu acho que é o pontapé inicial para você Muito válido. trilhar uma carreira de sucesso. Estar perto de alguém que vai te direcionar. Falar, olha, delegacia você chega assim. Fazer uma audiência você chega assim. Despachar com o juiz é assim que funciona. São coisas que a faculdade não nos ensina, São né? coisas que não nos ensina. E que se você não tiver uma pessoa que te dê esse norte, você fica perdido. Então, lá no escritório, quando eu entrei, quase 8 anos atrás, eu fiquei mais de 2 anos sendo advogado, tendo OAB, mas como estagiário. E fazendo serviço de estagiário. Indo a presídio, atender preso, ir ao fórum, né? Hoje nós estamos no PJE aí, Montes Claros é quase que 100% PJE, mas na época não era. Então, ir em fórum, onde é que protocola, como é que eu faço carga de um processo, que eu posso fazer carga de todo o processo, alguns eu não posso, de sigilo tem que ter procuração. Então, tudo isso eu aprendi nesse tempo, já advogado, mas sendo estagiário. Então, as dificuldades são essas, você conseguir entender a dinâmica, que é muito grande. A advocacia é muito ampla, é muito grande, a atuação ela é imensa. E tem espaço para todo mundo. Você pode fazer milhões de coisas, tem espaço para todo mundo. Eu costumo falar que o bom profissional, ele consegue se dar bem em qualquer meio que ele se propõe a fazer. Então, as minhas questões foram essas mesmo. E aí, esse escritório que me abriu as portas, em que eu devo uma gratidão imensa, foi que me direcionou. Olha, Felipe, é assim que você faz. O padrão é esse, é assim que você atende, é assim que você conversa, é assim que você procede, é assim que você age, é assim que você não faz, isso você não faz, isso não é legal. Então, eu aprendi ali. E fica, então, o conselho para quem quer começar. Comece por onde? Tem uma pessoa próxima. Ainda que você faça um estágio sem remuneração, mas que te dê ali 3 meses, 4 meses, 5 meses, invista em você um pouco nesse momento para você aprender. Você aprendendo, aí você começa a dar os seus passos sozinho. Eu acho que essa é o ponto principal. Para diminuir também essa dor, Marcos, assim, que realmente é a dor de muitas pessoas que estão começando, né? Porque é muito legal a gente pensar realmente em ter alguém para nos mentorar, para nos abraçar, mas nem sempre essa pessoa consegue essa pessoa, né, que vai estar à essa disposição. Eu acredito que tem muitas pessoas, sim, que se colocam à disposição, mas são muitas pessoas também formando, né? Sim. E, assim, eu vejo nessas pessoas que estão começando muitas vezes, pensando, meu Deus, eu vou fazer uma especialização, eu faço um curso prático, como que eu vou fazer? Como que eu escolho a especialização? Como que elas podem, então, nessa prática... Porque eu entendo que você só aprende a advogar advogando mesmo, ou com um colega mesmo te mentorando, ou então até com parcerias. Eu acho que também a gente contar com esse networking de qualidade que a gente conversou muito, né? Também te ajuda muito para a tirada de dúvidas. Sim, então, não precisa necessariamente abrir as portas do escritório para você, mas pelo menos vai te mostrar, vai pedir para você pegar um papel e anotar, te direcionar, isso já ajuda muito. Mas, e essa pessoa que não tem, então, nesse caso, está começando mesmo, ainda não tem uma pessoa para mentorar, não tem uma pessoa para ser parceiro, ainda não construiu essa rede, e está buscando uma especialização, está buscando um curso prático, não sabe por onde começar realmente. Você acha que especialização ensina também a gente a advogar de alguma forma? O que é interessante a gente falar sobre isso, Júlia? O que eu julgo como interessante? O advogado e a advogada, a todo momento, ele busca uma coisa, que é gerar valor. Como é que eu gero valor? Eu ser professor, eu gero valor? Eu ser mestre, eu gero valor? Falando de academia de fato. Eu ser pós-graduado em processo penal ou penal, eu gero valor? Então, a gente está buscando isso, gerar valor. Júlia, nossa, Júlia fez isso, Júlia fez aquilo, Júlia é essa pessoa, essa advogada. Então, a gente busca gerar valor. Até esqueci de pontuar, a OAB te gera valor. Quando você está inserido na OAB, as pessoas falam, cara, esse cara deve ser relevante, esse cara deve ser sério. Tem algumas pessoas que acham que o cliente não liga para isso. Eu já ouvi falar. Mas eu tenho clientes que eles veem isso como relevante. Eu falo assim, nossa, tá na OAB, que chique. Então, assim, e a OAB... É uma organização muito respeitada. Muito respeitada, as portas estão abertas, você tem comissão, você tem congresso, tem um bocado de coisa. E você fazer parte te gera valor. Não tem jeito. Assim como uma pós te gera valor, assim como um mestrado, essas questões acadêmicas geram valor. Assim como a própria OAB, ela disponibiliza várias coisas também para pessoas. Ela pode fazer cursos, ela participa de palestras relevantes, né? Sim. Então, são várias coisas que podem agregar para a pessoa. Mas pontuando especificamente, o que eu faço? Eu tenho um recurso limitado aqui para esse próximo passo. Vale a pena eu investir, melhor dizendo, numa pós, ou eu consigo consumir um conteúdo de relevância prático em outra situação? Eu acompanhei a transição de uma advocacia que era muito pouco digital, né? Então, na minha época,
quando eu comecei a fazer stories chegando no fórum, não era tão comum, né? Eu peguei um pouco dessa parte também, os processos físicos, os processos levar físicos. tudo no Então, assim, a galera não tinha esse hábito de digitalizar, de partir pro digital. Não tinha tanto isso. Eu sempre postei minha rotina de advocacia, sempre postei presídio, sempre postei desde sempre. Mesmo anos atrás. E não era tão comum. Mas eu tô pegando essa transição de profissionais. Antigamente, você não tinha acesso a, por exemplo, o que um advogado relevante do Rio faz. Ou de Brasília faz. Ou o que acontece no STJ, no STF. O que um cara que você admira pratica. Como é que ele trabalha. Você não tinha esse acesso. Então, via de regra, você acessava esse passo à frente com a pós-graduação. Nossa, Júlia é pós-graduada. Fulano tem doutorado, fulano tem mestrado. A gente tinha poucas opções. Hoje nós temos esse acesso ao mundo digital, que é um acesso infinito, um acesso gigantesco, e que você consegue consumir muito conteúdo, grande parte de qualidade, outras nem tanto. Mas hoje eu entendo ser muito mais relevante você, às vezes, investir num curso de prática jurídica da área que você é afeto, do que você já começar fazendo uma pós-graduação. Ou então que seja uma pós em prática, tá? Mas ainda assim eu entendo que talvez você, nesse primeiro momento, caminhar, fazer essa junção de se aliar a um profissional que vai te entregar isso com qualidade, essa experiência, e você eventualmente fazer um curso de prática, eu acho que nesse primeiro momento ele pode te ajudar mais a você entrar, a você furar essa bolha dos que não estão advogando para os que estão efetivamente advogando. E aí, após isso, você, obviamente, não pode parar de estudar, você pode procurar uma pós, procurar um mestrado, um doutorado. Eu acho super válido, gera valor, nós temos respeito por isso. Mas, nesse momento inicial, eu penso que fazer um curso de prática, nós temos curso de prática que você imaginar, em audiência de custódia, em audiência criminal, em júri, em processo de alimentos, em números. Vários. Eu acho que vale a pena você, nesse primeiro momento, consumir esse tipo de conteúdo. Eu acho que pode ser mais relevante para você. Eu acho que tem muito desses conteúdos gratuitos também hoje, né? Com a Muito facilidade. gratuito. Eu mesmo, quando fui fazer minha primeira sustentação oral, eu busquei muitos vídeos de sessão do STJ no YouTube. E aí eu não sabia nem para onde é que ia. Igual você falou, né? Que eu não conhecia lá como que era. Eu não sabia nem me importar na sustentação oral. E quando você vê um advogado fazendo, assistir vários, aí você tem pelo menos um norte, aí você conhecendo o seu processo, que é sua obrigação, né? Você tem que saber aquilo. E aí, vendo como é que é a prática, aí você tem um pouco mais de facilidade. Você tocou num ponto super relevante, Júlia, que é o poder da observação na advocacia hoje, que antes você não tinha. Então, você não tinha acesso a um advogado de sucesso. Como que ele faz as petições dele? Você não tinha acesso. Como é que ele advoga? Como é que ele fala? Como é que é uma sessão dele? Eu costumo falar isso para quem é estagiário da gente, ou quem me pergunta algumas coisas nesse momento inicial. Hoje, o mundo digital e o PJE, eles te dão uma imensidão de estudo absurda. Então, o estagiário, o advogado é recém-formado. Eu já estou tranquilo. Vai ler processo. Vai ler como é que Júlia constrói os argumentos dela. Vai ler como é que o juiz em sentença, o que ele valora. Será que as coisas que eu argumentei na inicial, na hora da sentença, faz sentido? Às vezes o juiz não fala nada que você argumentou, o juiz levou em conta. Você não conseguia fazer isso. Como é que os grandes players do nosso mercado, eles atuam? O que eles fazem como prova? O que eles juntam? Qual o caminho que eles percorrem? Você não sabia como é que isso acontecia. Hoje você tem acesso a um processo de capa a capa, da petição inicial ao trânsito em julgado. E ali você aprende a ler, você aprende a construir, a conectar argumentos, você aprende para onde que estão indo os processos, os entendimentos. O entendimento do juiz, né? Tem sessão no STJ, melhorando no sua STF, técnica, né? gravada. Então, o que o pessoal gosta de ouvir aqui? Você tem que saber para que você está falando, qual a câmera que você está indo, qual que é o desembargador que está jogando seu processo. Você tem acesso ao que ele faz. Ele tem, hoje, juiz, barulho, eles têm Instagram. Você consegue ver, esse cara posta o quê? O que ele faz? E você consegue ter uma dimensão de ser mais assertivo, de consumir esse conteúdo, de entrar no processo, de ver o processo. Isso é muito relevante. Só que isso é expertise. Algumas pessoas fazem, outras nem tanto. E você tem que fazer. Eu achei bem legal você pontuar isso antes de passarmos à próxima pergunta, porque escutamos isso de uma colega esses dias. Eu mesmo nunca tinha parado para pensar em fazer algo assim, de olhar um processo, né? E muitos processos, eles são realmente... não estão em segredo de justiça, né? São públicos, então a gente consegue acessar. E muitos são eletrônicos, não são físicos. Eu falei, gente, como eu não parei para pensar nisso? Não, pesquisar. hoje o estagiário tem um papel muito mais fácil. Na minha época era, Felipe, faz um recurso de distrito em uma situação X.
Que isso. Você não tinha nada. De onde é que eu parto? Você tinha livro. Vai pros livros, né? Pra doutrina. Você tinha livro. Você tem dá um Google numa expressão ou em outra, mas você não tinha um acervo de relevância que você pudesse se apoiar ou entender. Hoje você tem. Então, o estagiário, o advogado no início de carreira, que ele é dinâmico, que ele é esperto nesse aspecto, ele consegue, já no começo, produzir uma petição de relevância que vai impactar, ou que vai chamar a atenção de quem está lendo ou quem vai decidir sobre aquela questão que ele está se propondo a defender. Então, isso é muito relevante. Você tem que usar isso a seu favor. Não tem outra escolha que não essa, entendeu? Verdade. Já falando sobre o uso das redes sociais, você é uma pessoa que utiliza bastante, né, o Instagram. Eu queria saber de você se você tem medo de algum tipo de cancelamento. Rede social é uma parte assim, bem relevante da advocacia. E da vida, assim, hoje, enquanto sociedade, né? Enquanto indivíduo. Acho que quem não está no digital acaba ficando muito à margem de um bocado de situações. Como eu falei agora há pouco, quando eu comecei a me lançar na rede social, não era tão comum. Então, eu fui massacrado, né? Os amigos, os cornetas aí, a galera mais próxima, a galera da zoeira aí. Que isso, é Big Brother. Inclusive, tu pergunta daqui a pouco. Já imagino o que vem por aí. Então, assim, eu iniciei isso na minha carreira desde sempre, de mostrar o que eu fazia, profissionalmente falando. O escritório também me ajudou muito nisso. O Arlen, né, doutor Arlen, que me deu essa oportunidade, ele é muito sério com padrões, e na minha advocacia hoje eu aplico um padrão que eu aprendi com ele de seriedade, de compromisso, de imagem, de percepção social. Isso é muito relevante. Então eu comecei assim, vou começar a gravar, vou começar a afirmar onde é que eu estou, o que eu estou fazendo, a minha rotina. E foi assim que eu me lancei. E comecei a cada vez mais postar esse conteúdo. Não, eu creio também, Marcos, assim, desculpa te interromper, claro. Mas porque eu estou no início também, né? Eu tenho um ano de formado agora e tem funcionado muito para mim. Né? Então eu acredito que seu avô tem que saber que você é advogado, seu primo tem que saber que você trabalha no direito, todo mundo que está ao seu redor tem que saber que você trabalha com isso. Eu costumo falar o seguinte sobre essa... Você contou uma questão muito importante. Se você está inserido num núcleo, seja ele igreja, escola, futebol, academia, nós temos esses núcleos sociais. Se você está em algum núcleo que você convive diariamente ou frequentemente e as pessoas não te associam como o advogado, o seu marketing pessoal está sendo muito mal feito. Exatamente. Se o seu núcleo, se a sua família, se os seus amigos, você tem um grupo de amigas e que vão conversar no fim de semana e falar, eu tive uma situação com uma passagem aérea e não te ligou, não te procurou, você não foi quem acendeu na... Vou ligar para a Júlia. Júlia fala sobre isso. Josias faz isso. Se essas pessoas que você convive diariamente, que sabem que você é advogado, que consomem seu conteúdo, se eles não te procuram, é porque alguma coisa de entrega de relevância ou de geração de valor, que a gente falou há pouco, não está acontecendo. Então, a rede social, você pode usar de várias maneiras. Tem gente que produz conteúdo, que fala, que explica juridicamente algumas questões. Não é o tipo de conteúdo que eu produzo. Eu produzo a minha rotina da advocacia, como é que eu... Mais lifestyle, né? Mais lifestyle, como é que eu ocupo meu tempo, onde que eu estou na advocacia, o que eu faço, meus compromissos. Eu me ocupo basicamente disso, mas tem várias maneiras de produzir conteúdo. Como eu te falei, falar sobre questão de relevância, comentar casos que estão sendo discutidos no momento. Você pode escolher o que você sente mais à vontade, ou fazer um pouco de cada, desde que você faça bem feito, desde que você se comprometa com aquilo e faça de modo muito sério. Então, eu sempre tive essa percepção. Eu preciso demonstrar para quem me assiste, vamos ter o nosso Instagram como alguém que te assiste de fato, que te dá audiência, eu preciso que a pessoa não tenha dúvida. Quando ela abrir meu Instagram, quando ela passar a me seguir, quando ela consumir a minha rotina, eu não posso deixar que ela tenha dúvida que eu sou um advogado. E que você é um bom advogado. E eu ia falar agora em sequência. E qual advogado eu sou? Que eu sou um advogado de relevância. Você começa a implementar isso na mentalidade de quem te assiste. Você tem que se vender. Nós somos tem gente que fala que advogado é autônomo, advogado não vende. Nós somos vendedores. A gente vende nossa imagem, a gente vende nosso conhecimento, a gente vende nossa expertise, a gente é contratado. Nós temos que ter essa percepção comercial
da dinâmica do mercado da advocacia. Então, eu sempre fiz questão de fazer da minha rede social isso. Um método de me afirmar como um advogado que efetivamente trabalha, como um advogado que efetivamente, todos os dias da semana, vive da advocacia. Eu não tenho outra função. As minhas funções todas elas são voltadas para a advocacia. Então, eu não quero que ninguém que esteja no meu Instagram fale: o que esse cara faz? Com que ele mexe? O que ele faz da vida? Não. O meu ponto de sucesso é chegar na minha rede social, ver meu conteúdo, consumir e falar assim: não, Marcos Felipe é advogado. Não tem dúvida para qualquer outra divagação profissional. Você usa as redes sociais muito bem, Marcos, assim, realmente Obrigado. acho... E acredito que as pessoas também pensam dessa forma, né? E eu, até falando dessa questão do uso das redes sociais, eu queria até saber um pouquinho mais sobre se você estudou arquétipo, sabe? Se você faz isso de uma forma consciente. Sim. Mas só queria só fazer um comentário. Esses dias participei de uma palestra que eu achei interessantíssima, uma consultora de imagem, falando... A gente se preocupa muitas vezes, quando a gente fala de imagem, se preocupa muito com roupa. Sim. E aí, se você pensa, não só corte, cor, tecido e tudo, aí você já está até pensando bastante, já está à frente de muita gente. Só que vai muito além, ela comentando, né? A imagem está também relacionada com o seu cabelo, com os detalhes do seu salto, tudo detalhe, com seus acessórios, mas... Além disso, os lugares que você frequenta, as pessoas com quem você convive, a comida que você come, o espaço físico do seu escritório. Então, tudo isso engloba a sua imagem. Isso passa essa percepção. Pera, esse advogado é um advogado bom. Às vezes, você não está nem produzindo conteúdo, propriamente dito, falando da decisão que você teve e tudo, mas você mostra que você é relevante pelas coisas que estão ao seu redor. Então, isso é legal. O Nelson Williams tem uma frase interessante que ele fala que antes de você ser bom, você tem que parecer ser bom. Porque só vai saber quem é bom quem te acessa efetivamente, quem te contrata, quem às vezes teve um serviço com você. Mas para ele chegar até você, ele tem que ser despertado para isso. Ele tem que ser chamado: cara, eu acho que esse advogado é bom. Por quê? Não sei. Eu tinha uma amiga que falava assim: Felipe, você tem cara que é advogado que ganha as causas todas no Instagram. Eu não sei se é essa percepção que passa, mas eu fiquei bom, feliz, né? porque assim, não que a gente só ganha, a gente perde muito também, mas é isso que eu quero passar. Que eu vivo da advocacia, que eu trabalho, que eu sou sério. Então, eu não deixo nenhuma ponta sobre isso, de uma interpretação diferente. E sobre, assim, o que você falou, Júlia, imagem pessoal, sobre se cuidar, eu sou suspeito, porque é uma questão que não estudo a respeito, não sou o grande conhecedor da matéria, mas sempre me preocupei. Não porque eu sou advogado. Eu ia até te perguntar, Júlia, até puxar minha orelha depois, que é uma pergunta que não está aqui no nosso roteiro, Olha lá, né? as cascas de banana. Mas aí. você é uma pessoa muito elegante, né? Você anda sempre arrumado, você diversifica muito, né? E eu queria te perguntar qual que é a importância que você acha que a vestimenta tem, né, pro advogado. As pessoas costumam falar que... até que ela fala sobre a impressão, a primeira imagem é a que fica. A primeira impressão é a que a primeira impressão fica, é que fica e Você tal. acha que é assim mesmo, Marcos? Eu acho que a primeira impressão convence, sabe? Eu acho que não é a que fica, mas convence. Você tem que fazer um exercício profissional de manter o seu cliente ou a sua audiência no padrão que você quer para a sua advocacia. Ele não pode achar que você é super inteligente e quando for no seu escritório, você não ser inteligente. Ele não pode achar que você é educada na rede social e quando chegar perto de você, você não é educado. Ou que você se veste bem lá, mas no dia a dia você não se veste bem no escritório. Então, você tem que fazer uma junção de elementos que sejam um padrão. Entendeu? E caminhar para que você consiga fazer isso. Óbvio que ninguém tem que fazer loucura para parecer ser quem não é. É um tema que me perguntam muito, né? Sobre roupa, sobre vestir. É engraçado que eu tenho vários amigos que me ligam, me mandam foto. Cara, e aí, como é que tá? Eu tenho um casamento, eu tenho uma situação para ir, eu tô bem. Eu mesmo já pedi indicação de loja. Eu faço isso com a minha sócia. Eu combino isso com o quê? E assim, eu gosto porque é uma matéria que eu domino, não sou conhecedor, nunca estudei a respeito. Mas desde muito pequeno, eu sempre me vesti. Eu tenho essa memória, eu sempre me vesti. Desde que eu tive essa consciência individual aí, eu sempre... Minha mãe, eu quero essa, eu quero aquela. Eu sempre escolhi tudo que me vestia. Então, é uma área que eu me interesso muito. Respondendo a pergunta especificamente, eu acho que a sua persona e a sua impressão que você, quando você chega a um lugar, ela convence. Ela passa um pouco do que você quer transmitir. E você tem que se cuidar. Eu costumo falar que hoje em dia, com loja de departamento aí, não tem justificativa, falar dos homens, né, que é quem me pergunta mais coisas, para você estar mal vestido. Não tem justificativa para você estar mal vestido. E eu estou falando assim, nem de gastar dinheiro com isso, mas às vezes hoje o advogado, o homem,
que ele quer se portar nos lugares, ele com pouquíssimas peças de roupa, ele fica, às vezes, 1 ano trabalhando. Então, um advogado aí com 2 ternos, 4 camisas e 4 gravatas, ele fica 1 ano trabalhando. Verdade. Nós não temos porquê. E foi-se o tempo assim, não ligo para isso. É o seu posicionamento. Não me ligo nisso. É o seu posicionamento. Então, você pode ter muitas portas abertas ou muitas conexões feitas por como é que você chega nos lugares, como é que você se porta nos lugares, como é que você fala, o seu nível de educação, o seu nível de comprometimento que está sendo falado, atenção, ouvir. Eu acho que tudo isso conta e faz total sentido você se preparar para isso, se vestir para isso. Eu, particularmente, o pessoal fala bem assim, os advogados, né? Eu odeio vestir terno e gravata. Não suporto, o cara é muito calor. É a parte que eu amo. Depois da pandemia, que a gente teve essa relativizou um pouco, né? Ir ao fórum, ficar um pouco em casa, a gente está um pouco dividido do que se fazer ainda na advocacia, mas o que eu gosto é de colocar terno e de ir pra rua. Eu sempre fui assim. Eu ia pro núcleo arrumado. Eu amo Jéssica Lopes, né? Que até deu uma palestra na UAB e foi essa também que mencionou lá na UAB, também na Minerva, e ela estava falando sobre isso. Você pode não querer usar, mas também então depois não reclama dos seus resultados. Sim. Porque você não quer usar, mas você não pode ignorar que isso é um fator importante, sim. Ela pontua isso, né? Ela é bem... É um fator relevante. Mas eu concordo. E é engraçado porque, assim, às vezes, pensando na advocacia como um investimento profissional, alguns colegas e colegas nossos... eles querem estar em lugares de maior relevância, eles querem ter clientes mais relevantes, eles querem ganhar mais dinheiro, eles querem ter um fluxo maior de clientes no escritório. Mas a pergunta é, o que você investe em você profissional ou no seu escritório para te colocar nesse lugar? Nós somos um business, a advocacia é um business. E tudo que você comercializa, você compra algo e vende. Você presta um serviço e vende. O advogado, o que você tem feito para agregar valor à sua advocacia? Nós não temos espaço mais para ficar, minha sala é essa, minha cadeira é essa, minha estrutura é essa, eu me visto assim e eu sou muito inteligente. Isso não convence mais. Você tem que, dentro da sua possibilidade, da sua realidade, dar passos nessa direção. Ainda que você não consiga dar, você tem que ter essa mentalidade. Eu quero chegar naquele lugar, eu quero ter aquele escritório. Eu quero ter... Eu não estou falando de luxo, de sofisticação, de gastar dinheiro, de coisas supérfluas, não é isso. Mas de agregar valor, de gerar valor. O seu cliente, ele percebe isso. Uma certa feita eu estava numa palestra e uma pessoa falou que todo mundo que chega ao escritório dela, ela deixa na recepção esperando 10 minutos. Para que são esses 10 minutos? Para que a pessoa perceba a estrutura e ela já entre na sala com a seguinte preconcepção. Eu estou num lugar... que é um lugar que as pessoas se interessam por isso. Não é um lugar comum, né? Não é um lugar comum. Legal. Isso interfere em quanto você cobra, isso interfere no seu poder de convencimento, isso interfere em vários fatores. Até na sua cobrança de honorários, né? Até na sua cobrança. Então, se a pessoa chega no seu escritório e entrou na sua sala, ela não percebeu que Júlia se cuidou em colocar um arranjo, uma caneca personalizada, que Júlia tem café no escritório, que ela tem uma água mineral. Ela não percebeu, porque ela chegou e entrou. Então, eu acho isso interessante. A pessoa consumir. O que Josias fez aqui para me cobrar X lá na sala que ele me cobrou agora? Não. Justifica, porque ele tem estrutura X, ele tem isso, ele se preocupou. Isso você faz a partir do que sua mão alcança. De dar pequenos passos nessa direção. Mas eu acho relevante. Já dizia até Mário Sérgio Cortella, né? Assim, fazer o melhor dentro das condições que você tem, para quando tiver condições melhores, fazer melhor ainda. Esse é o ponto. E assim, esses cuidados, eles não são... Igual você falou, não é exorbitante, não precisa ser, né? Esses dias mesmo eu tive uma experiência fantástica com uma fotógrafa, que assim, pensou em coisas pequenas, mas já mudou muito a experiência, que é isso que você falou, do cafezinho. Tinha um cafezinho, tinha uma água, tinha uma barrinha ali, porque a gente ficou horas tirando fotos. E isso já mudou a minha percepção do trabalho dela. E aí, se ela quisesse me cobrar o valor que cobrasse, seria maravilhoso. Então, eu pagaria. Eu fui numa reunião recente e cheguei nessa reunião, estávamos eu mais 2 pessoas. Quando eu entrei na sala, tinha uma mesa assim, uma mesa desse tamanho aqui, e a pessoa se cuidou de colocar, éramos 3 também, ela colocou uma água mineral com porta-copos, colocou uma xícara de café e colocou um bombom e um guardanapo. A impressão que te dá é, essa pessoa se preparou para me receber. Essa pessoa se cuidou de me proporcionar uma experiência que não só, Felipe, entra aqui, vamos conversar. E não é nada. Uma água mineral de garrafa custa R$1,50. Um bombom pequeno custa centavos. Um copinho de café, você faz a garrafa num dia, custa centavos também. E o cliente pode até gostar e tirar uma foto. Aquilo demonstra experiência.
Nós temos que vender experiência. A pessoa ela tem que se sentir cuidado no local, entendeu? Nós temos que passar esse valor. O que você quer passar para o seu cliente? Que você é diferente, que você é comum, e que você é igual a todo mundo. Então, esse é o ponto que você tem que se preocupar. Eu volto a repetir. Não faça nada que não está ao seu alcance. Mas tenha isso em mente. Eu quero estar nesse lugar. Eu quero chegar nesse lugar. Eu quero proporcionar ao meu cliente essa experiência. E você mira e vai que você... Com essas questões você vai conseguir chegar, certamente. Verdade. Fazer as coisas de forma intencional, né? Claro. Tudo é intencional. Eu costumo falar sobre isso. Tudo é intencional. E as pessoas confundem intencionalidade com você se aproximar de alguém ou de algo só por interesse. São coisas totalmente distintas. Ser intencional é estar aberto à troca. Eu quero ser amigo de Júlia porque Júlia é interessante. Eu quero andar com Josias porque Josias é interessante. Isso é intencionalidade. O que eu faço para estar perto de Josias? Pô, ele joga bola. Pô, eu sei que ele faz barba em tal lugar. Eu vou lá. E aí, brother, como é que tá e tal? Vamos trocar o WhatsApp? Vamos. Isso é intencionalidade. Tudo é intencional. Interesse é você se aproximar de alguém tão somente para arrancar algo, não trocar nada. Isso é interesse. O interesse pura e simplesmente é em você, não na experiência. Então, ser intencional é uma realidade. Nós temos que ser para tudo. Não tem outra opção. Verdade. Marcos, você falou que está com 32 anos, quando a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, né? Velho. Você se considera um cara, assim, ganancioso? Onde que você diria que está hoje, no seu momento atual da sua carreira? Eu ouvi numa entrega de carteira, a época do presidente Álvaro, e que a advocacia é uma profissão de médio e longo prazo. Cada ano que passa, eu percebo que ele tinha razão. Você consegue colher resultados interessantes no começo da carreira? Consegue. Hoje, muito mais fácil. Com alianças, com parcerias, com conteúdo digital. Você consegue se lançar no digital e atrair um público-alvo que antes você não conseguiria. Ok. Mas essa consolidação, ela leva tempo. Então, se você me perguntasse onde é que você está hoje, Marcos, na advocacia, nesse parâmetro de carreira profissional, de caminhada profissional, eu entendo que eu consegui me afirmar como advogado. Hoje as pessoas não têm dúvida do que eu faço, como eu faço, com o que eu faço. Eu acho que hoje essa minha barreira de entrada ela está superada. Eu sou advogado, eu já consigo advogar. Eu já tenho conhecimento, expertise, experiência suficiente para gerenciar os meus processos, as minhas operações, lidar com minhas questões, decidir da melhor maneira para o cliente. Eu penso que eu já estou nesse momento. E agora é o momento de você... eu penso que pensar em qual situação. Eu quero ir para onde a partir de agora? Eu quero ter os mesmos clientes que eu tinha, eu quero ter outro tipo de cliente, eu quero atuar numa área específica. Eu acho que esse é o momento. É o momento de você estabilizar um pouco dessa subida, dessa entrada, ter um pouco mais de tranquilidade e agora advogar no que você gosta de fazer, ou no que você é bom para fazer. Eu penso que eu estou nesse momento. Estou chegando aí advogo há 7 a 8 anos, né? Então, esse é o tempo que eu... É bastante tempo. Então, assim, eu comecei muito novo e me perguntam muito, mas você já está em tal posição, em tal lugar, isso para você é fácil. Mas eu estou fazendo isso há quase 10 anos. Então, eu não comecei ontem, eu não aprendi isso ontem. Óbvio que você, hoje, recém-formado pelo digital, você consegue já ter muito conhecimento que na minha época não tinha. Mas eu não estou aqui desde ontem, eu já estou aqui há um certo tempo. Lógico que tem 20, 30 anos de advocacia com outra perspectiva, mas eu penso que eu estou nesse momento de estabilizar um pouco essas questões iniciais, sair um pouco disso e já me reafirmar como um profissional, como um advogado que já consegue caminhar só e ter a sua relevância nessa sociedade de advocacia que a gente entende, né? Montes Claros e região. Muito bom. E, Marcos, para a gente ir caminhando, então, para o final... Nossa, passou rápido, hein? Passou rápido. Conversei demais. Nós temos nossos duas diretores já estão ali, ó, puxando a orelha nossa. Meu Deus. Acaba, pelo amor de Deus. Acabando, estamos acabando. Advogado ganha dinheiro com a palavra, conversando. Então, nós estamos aqui com o microfone na frente, esse ambiente aqui, tudo bacana, ar-condicionado, água. Conversa até amanhã. Mas vamos lá. Vou fazer 2 perguntas que nós recebemos. Dentre as perguntas que nós recebemos no Instagram, que nós abrimos uma caixinha. Então, a gente até convida quem quiser participar. Sempre a gente vai abrir essas caixinhas para os nossos convidados.
duas perguntas. Uma seria, até puxando para essa questão da advocacia criminal, Certo. qual que seria o conselho para as pessoas que querem iniciar nessa área? E a outra pergunta que eu achei maravilhosa, muito bem pensada, que é quantos sapatos você tem no seu armário, Marcos? Isso aí é algum amigo que fica me seguindo, algum traíra. Essa pergunta foi muito boa. Não, mas a gente tá falando de imagem. Vou começar a ver quem que é que tá... Teve um que perguntou por que você só usa o Hugo Blog. Os caras são demais, viu? Gente, a primeira pergunta é em sobre relação ao conselho. advocacia. Criminal. A advocacia criminal, ela não é perigosa, ao contrário do que pensam. Você não tem medo de... Isso é uma realidade. O primeiro conselho mais relevante que eu dou para quem quer iniciar nessa área é: tenha muito cuidado com o que você se propõe a fazer no início de carreira. A advocacia criminal, ela não deveria ser perigosa. Eu estou no mesmo lugar, nosso escritório está lá há quase 10 anos, no mesmo endereço, nós temos o mesmo lugar, nós estamos há muito tempo fazendo a mesma coisa e nós nunca tivemos nenhum episódio de discussão com o cliente, de prometer uma coisa e entregar a outra. E eu vejo alguns advogados jovens, até por estar na prerrogativa e absorver essa parcela de profissionais que passam por algumas questões de embaraço, tenham cuidado com o que você se propõe a fazer nesse início. Você não tem cliente, você às vezes não tem dinheiro e você pode cair em muitas pegadinhas de fazer algumas coisas que não deveria, de às vezes entrar em alguns assuntos que não são seus, de às vezes ter medo de falar com seu cliente: isso eu não faço, essa situação aqui para mim não dá, esse tipo de coisa para mim não funciona. Você tem que se posicionar. Então, no criminal, dando um conselho para quem quer se lançar especificamente na advocacia criminal tenha muito cuidado com a sua ética profissional, tenha responsabilidade com o seu nome, com o seu caráter, com o que você está construindo na profissão, que você vai conseguir ter uma carreira mais longeva. Montes Claros é pequeno, nós conhecemos todo mundo. Você não pode se permitir ter a sua credibilidade arranhada. Você não pode deixar que o seu nome seja confundido. Quem é fulano? Tem que ter muita maldade também, né? Muita maldade, criminal. entendeu? Ainda mais começando. Porque é uma área que os seus clientes, se eles têm uma vida voltada para o crime, eles têm uma série de expertises que você não tem. Entendeu? Tá em dúvida sobre alguma questão? Conversa com alguém. Cara, me pediram isso aqui para fazer, isso aqui eu posso fazer? Esse recado aqui eu posso dar? Isso aqui faz sentido? Porque às vezes você fala assim: mas se eu falar isso, eu vou perder o cliente. Ele não vai querer me contratar mais. Se eu falar que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu irei fazer isso, ele não vai me contratar. Mas, nesse momento, prefira não ser contratado, prefira não ganhar aquele dinheiro, mas manter a sua carreira de modo mais longevo, mais ético, mais sólido. É um conselho que eu costumo dar muito para quem me pergunta sobre isso. Não caia nessas armadilhas de se aproximar demais, de conversar demais. Tenha sempre esse distanciamento. Tem intimidade, né? O que seu cliente faz é o que seu cliente faz. E o que você faz para defendê-lo é jurídico, é processo, é direito. O que ele faz da vida dele é ele. Então, essa é a primeira dica e a primeira questão sobre criminal especificamente. É isso. Tenham cuidado com esses momentos iniciais. Muito bom. Se posicionem. Uma última Qual é Marcos, eu ia deixar de fazer essa pergunta, mas eu acredito que ela é muito relevante. Por quê? É sobre preconceito a pergunta. Sim. Eu não acreditava muito no preconceito, porque eu venho de uma família que meu pai é negro, né? E ele sempre teve essas piadinhas, ele sempre levou na brincadeira, apelidos no trabalho dele. Sim. E eu não acreditava muito, até que num certo momento, eu passei por um episódio, né? E eu gostaria de saber se você já sofreu algum episódio de preconceito, se você teve alguém na família que já sofreu, como você reagiu, porque acho que é relevante a gente falar disso. É interessante e é muito bom nós falarmos sobre isso. Eu ocupo a cadeira da OAB no Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, então nós mensalmente nos reunimos para pensar a desconstrução ou a construção de uma melhor concepção do tema no município. Então, a gente tem essas discussões lá para ser mais relevante. Cara, é um assunto que mexe muito comigo, é um assunto que eu falaria aqui por muito tempo. Eu já sofri preconceitos de várias ordens que você imaginar, em vários locais, em vários níveis diferentes, em vários locais diferentes. Eu costumo falar que, assim, o nosso país
não obstante tenha sido feito e construído sobre uma matéria negra, né? Os negros construíram esse país, a força motriz desse país foi a força negra, o Brasil ele se vira para isso, né? Recentemente, tem uns 2 anos, eu estive na Alemanha e a gente viveu lá o Holocausto, né? E é engraçado que lá eles têm vergonha disso. Lá eles não falam sobre isso. Lá, e quando falam assumindo essa responsabilidade. Eles falam assumindo que, de fato, é um episódio para ser lembrado, para não ser repetido. E no Brasil, o racismo não tem essa conotação. Você não vê ninguém falando nessa perspectiva no Brasil. Uhum. Aqui é piada, aqui é motivo de brincar com um colega, aqui é motivo de falar, não, isso aqui não existe, vocês estão exagerando, vocês falam muito sobre isso. E eu costumo falar assim, se para as pessoas que estão ouvindo é chato ouvir sobre isso com frequência, e para a gente que vive isso todos os dias, quão chato isso é? Então, muito mais chato que você ouvir, de novo esse assunto, de novo falando sobre isso, imagina você viver isso com frequência. Eu venho de uma família que é uma família de classe média, então sei que tive muitos privilégios, apesar de ser um homem negro no Brasil, mas sempre me cuidei de querer estar perto e de ouvir essas questões todas. E é um tema que eu me aproximo muito. Já enfrentei preconceito de várias ordens, seja em supermercado, seja comprando terno. Uma vez fui comprar um terno, tinha uma situação bem complicada, numa loja famosa de venda de ternos, que não me atenderam assim que eu cheguei. Então, eu já passei por isso com uma frequência maior. Quando você começa a ocupar alguns lugares, eles te engolem. Uhum. Você passa a ser tolerado. Uhum. Então, a sua posição, o seu estado ali, você estar ali, eles meio que te dão um tapa nas costas, porque você conquistou aquele lugar. Mas a gente não pode desprezar que a gente vive com isso, que a gente tem isso diariamente na nossa sociedade. É nosso papel. É nosso papel ao ver um colega fazer uma brincadeira, a gente fala assim, cara, isso não é legal. Isso não é mais brincadeira. Nos posicionar, né? Nos posicionar. A gente vê muito gente postando em rede social. É muito mais fácil compartilhar com um botão, com um clique. Mas e quando é seu colega do lado? Você tem esse posicionamento com ele também? A gente fala assim, cara, isso não é bacana. Sabe? Isso não é legal. A gente não precisa ter brincadeiras nesse sentido. Entendeu? Mas eu cresci chamando fulano disso. Eu cresci fazendo isso. A gente tem que parar. A gente tem que parar. Não é o momento mais de continuar. Então, é um tema relevante que a gente tem sempre que levar em conta. E para quem quer se aproximar do tema, meu conselho é, escute. Ao invés de ter preconcepções, escute quem passa. Estude, né? Estude sobre isso. Na OAB, por exemplo, nós temos a comissão também de igualdade racial. Então, converse. Cara, como é que é isso para você? Isso faz sentido? Como é que... Se interesse pela matéria genuinamente. Nós vivemos num país extremamente racistas. E o nosso país é pior porque dá esse ar de brincadeira. Não é igual a outros lugares, que é uma questão um pouco mais combativa, que é a brincadeira. Então, é mais difícil você desconstituir. Porque você tem que se voltar contra uma questão que é normal. Mas a gente está brincando. Isso aqui é brincadeira. Então, é um trabalho muito mais custoso. Eu sempre que posso me posiciono. Eu sempre que posso converso com pessoas. Eu sempre que posso e que se aproximam de mim, me perguntando algumas questões, eu faço questão de explicar. Então, é um tema relevante e que vale a pena se atentar e tentar mudar a concepção social. Verdade. Marcos, onde que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Suas redes sociais, né? @ Marcos Felipe. Você só tem o Instagram? Só tem o Instagram, meu Marcos com 2A, né? Porque eu fui registrar, eu não tinha... O domínio não estava disponível, então... @ Marcos Felipe, tudo que eu faço está lá, eu costumo... divulgar as minhas questões por lá. Então, me sigam nas redes sociais. Vai ser um prazer trocar essa experiência com as pessoas que acham que faz sentido consumir esse conteúdo. Top. Muito, muito bom. O nosso Instagram é @podcast Carreiras de Sucesso. E o pessoal, @JuliaML Miranda, tá até na tela. Você e @Josias Neves, né? É isso aí. Marcos, queria te agradecer, né? Foi uma honra, pela sua presença obrigado, aqui. Obrigado. Foi uma experiência muito bacana. A gente conheceu um pouco da sua história, né? Não dá para contar tudo aqui. Um pouco mais. Uma hora, né? Um pouco Diretor, mais. me perdoa, falei demais. Obrigado, Júlia. Obrigado. Foi sensacional. Essa foi muito boa, errei, fui moleque.
Obrigada, viu, mesmo, pela participação. Foi muito bom escutar mais a sua história. A gente já tem escutado, né? Estamos sempre nos reunindo e conversando, mas essa conversa, escutar de você dessa forma é bem bacana. Tenho certeza que quem está escutando também deve ter gostado. É isso aí. E como diz o nosso presidente da OAB, viva a advocacia. Isso. E agradecer também o pessoal que está assistindo a gente, né? Acompanhe a gente, né? Continue vendo os nossos stories, né? A gente vai estar trazendo profissionais de diversas áreas, vamos estar trazendo professores, delegado, médicos, empresários. Então acompanhe a gente que vai ser bacana. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada Abraço. por estar por trás também. Viu? Valeu, galera. Obrigado, viu? Obrigada. Desculpa ser prolixo aí. Valeu. Que isso. Abraço, tamo junto. Valeu. Obrigada, gente.